Olá! A dica de hoje é sobre estilo. Vou falar com vocês sobre o estilo Art Nouveau. O estilo Art Nouveau, ele iniciou em 1890 e foi até meados de 1910, 1915. Depois dele entrou um outro estilo também bastante emblemático, que é o estilo Art Deco. Mas essa é uma outra dica. Bom, o que a gente sabe sobre o estilo Art Nouveau? O estilo Art Nouveau surgiu em plena era industrial e ele queria, digamos, afrontar a era industrial, mostrando que era necessário resgatar elementos da natureza. Então, fugindo e reagindo a toda parte de máquinas, surgiu a Art Nouveau com extrema representatividade artística em todos os segmentos. Quando eu falo artístico, eu falo a parte de esculturas, eu falo a parte de pintura, de todas as artes plásticas e também da arquitetura e da decoração, que é o que nos interessa, que é o que faz com que eu esteja aqui conversando com você a respeito de estilo. Quais são as principais características, quais são as principais linhas que formavam o estilo Art Nouveau? As linhas do Art Nouveau são sempre muito curvas, são sempre muito ondulares, são muito irregulares e elas também representam uma grande assimetria. Todas as decorações, a assimetria está presente, porque eles não se preocupavam nem com as molduras ou com as formas das janelas, porque se uma porta tinha um arco para um lado, a outra tinha uma volta para o outro lado, então a assimetria estava muito presente em muitos elementos dentro da parte tanto construtiva, arquitetônica, quanto da parte de interiores. Não existia uma linha única, não era tudo ortogonalzinho, tudo quadradinho, não. Era tudo muito móvel, tudo muito orgânico, tudo remetendo muito ao corpo humano, aos elementos da natureza, aos animais, aos pássaros, às flores. E isso fica representado em muitas das decorações e em muitos dos elementos que compunham estas decorações. Na Art Nouveau, os materiais eram muito amplos. Por quê? Porque quando se fala em ferro, imagina que a gente estava num período da era industrial, que era tudo se transformando tudo em muito mecânico. O que eles fizeram com o ferro? Transformaram o ferro fundido em verdadeiras obras de arte. Então, na Art Nouveau você vai encontrar muita obra em ferro, você vai encontrar muita plasticidade dentro do ferro, porque faziam muitos floreios, faziam muitas voltas, faziam muitos desenhos com o ferro, e isso foi amplamente difundido e muito utilizado, tanto em gradis, quanto em pés de mesas, em abajures, em elementos de decoração, a utilização do ferro. Outro material muito utilizado dentro do ferro, outros metais, era o cobre e o bronze, nos quais foram feitos muitos bustos. Era muito comum fazerem bustos, fazerem estatuetas de mulheres, né? Isso era muito comum, estatuetas com florais, pés de abajures com bronze e com florais, muito utilizado. Não só os florais, como os animais também, pássaros, peixes, muito difundido, buscando muita natureza, fugindo, como eu disse, da era industrial. A madeira. O mais interessante da madeira da Art Nouveau é que a madeira começou a deixar de ser cortada em forma e sim ser vergada em forma. Começou a trabalhar a madeira de forma diferente. A madeira começou a ganhar formas orgânicas, ela ganhou formas orgânicas, não aproveitando o seu formato, ou até aproveitando o seu formato, mas trabalhando com o calor e com a sua dobra e com a sua verga.
né? Então ela não era entalhada, embora existissem muitos entalhes. Quando eu falo a parte de vergar, você vai ver nos desenhos destes móveis que eu estou mostrando para vocês, tudo era muito vergado. Então era muito bonito, muito luxuoso, bastante assimétrico. E uma característica dessa época é esse tipo de mobiliário. As pedras. As pedras no período Art Nouveau foram muito utilizadas em pedacinhos. Então, você não encontrava muito placas de pedras grandes, era tudo muito pequeno, e essas placas foram transformadas, esses pedaços foram transformados em mosaico. O Art Nouveau foi riquíssimo em mosaicos de piso, mosaicos em vitrôs de janelas. O vidro foi muito utilizado na forma como mosaico, como desenhos nos vitrôs. Então, nós tínhamos o ferro fundido ou a madeira cortada e muito desenho em vidro, vidro colorido, que transformavam as aberturas em verdadeiras obras de arte, imitando pássaros, desenhando flores. A decoração era muito rica, os vitrôs eram muito ricos, muito bonitos. Esta arte de vidro também foi muito utilizada na parte de luminárias, nos luminárias pendentes, nos abajures, em quebra-luz, porque usava o ferro fundido e aplicava o vidro ali inserido. O que a gente pode dizer a respeito da decoração, do uso dos tecidos na Art Nouveau? Os tecidos, eles eram muito ricos, obviamente, para quem tinha dinheiro. Nós estamos falando de uma decoração da classe burguesa, da burguesia industrial que se formou. Os materiais eram muito ricos, então os coloridos, eles não eram vibrantes, mas eles eram intensos e eles eram fortes. O vermelho, o bordô, o azul, o verde, eles entravam com uma força bem característica, com desenhos florais, óbvio que tinha lisos, tinham os listrados, mas eles tinham características luxuosas, com o uso de dourado, fios de ouro. Era bastante luxuoso, porque a sociedade nova, a nova burguesia industrial era extremamente extravagante, e eles fizeram uso dessa extravagância, abusando nos tecidos, abusando nas pedras, abusando nos vidros, abusando nos vitrôs, abusando nos metais. Então, era tudo muito grandioso, tudo muito suntuoso e luxuoso também. A iluminação na Art Nouveau é muito interessante, porque a lâmpada elétrica, ela surgiu nos meados de 1890, e como a Art Nouveau foi até mais ou menos 1910, muitas residências já começaram a ter a iluminação elétrica presente, principalmente na classe da burguesia, porque eles tinham dinheiro. É evidente que essa iluminação, ela era de temperatura de cor quente. Para fazer uma iluminação, uma lâmpada, isso vai ser uma outra dica, a primeira lâmpada durou apenas 40 horas acesa, né? Teve 40 horas de uso. Então, era difícil ainda, tinha muita vela, muito lampião, muito candelabro, mas com o advento da lâmpada, a temperatura de cor era a temperatura de cor quente, mas nada impede que você refaça, que você reproduza uma decoração Art Nouveau na atualidade, fazendo o uso evidente da lâmpada de temperatura de cor fria, se ela lhe agrada, sem problema nenhum. Mas quando você quiser dar destaque para algum móvel, alguma escultura, alguma obra de arte, opte por uma lâmpada de temperatura de cor quente, pela melhor reprodução da cor que você está querendo destacar. Bom, para finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre arquitetura, e eu vou citar Vitor Horta, com uma obra extraordinária. Vou citar, obviamente, Gaudí, porque Gaudí foi um marco com as suas obras inusitadas, imitando o dragão, extremamente orgânicas. Dificilmente alguém não visitou Barcelona e não foi visitar as obras de Gaudí. E é evidente que
no Brasil nós também temos uma arquitetura muito Art Nouveau, que nada mais é do que a querida Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Já estive lá em alguns momentos, é riquíssima em detalhes e é 100% Art Nouveau. Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima!